tudo bem por aí? Tá tudo bem por aqui. Hoje, o terceiro episódio do videocast Presença Preta vai trazer um assunto muito delicado, que é a solidão da mulher preta, que é uma experiência, não sei que eu posso dizer experiência ou vivência, mas a gente vai falar mais sobre isso, que é cheia de camadas, camadas de exclusão, camadas de resistência, camada de distanciamento. E essa ausência não quer dizer também que a solidão da mulher preta é uma ausência de afeto romântico, mas também de invisibilidade social e falta de apoio das estruturas. E hoje eu trago aqui uma mulher que ela é incrível, eu falo assim incrível porque tudo que ela fala é muito forte, é assertivo, e ela tem muito afeto em sua fala e em sua presença. E tinha que estar aqui no Presença Preta. Estou falando da Alda Regina, que é professora, mestra em educação, presidenta do Instituto da Mulher Negra do Piauí Ayabás, que instituto que todo mundo tem carinho pelo Instituto, pelo apoio e atenção que dá às mulheres pretas, sobretudo. E é integrante da Rede de Mulheres Negras do Nordeste e da Articulação de Mulheres Negras Brasileiras. E é piauiense. Muito piauiense. Bem piauiense. Alda, seja bem-vinda ao Presença Preta para falar deste assunto que é um pouco delicado quando a gente fala da solidão da mulher preta. Muito delicado, né? E é interessante quando alguém me pergunta se eu sou piauiense. Toda a minha família é maranhense. Eu sou a única filha de 10 filhos que nasci no Piauí. Como foi? Não, agora eu quero saber como foi isso. Porque minha família é de São João dos Patos, Maranhão, meu pai e minha mãe. E meu pai trabalhava, né, no Denox e tinha essa coisa de, né, construção de barragens naquela época. E ele mudou para vários lugares, né, e veio parar no Piauí. Então, eu nasci em Teresina. Mas toda a minha raiz é maranhense. Leva do Maranhão. Toda maranhense. Gente, eu também vou te contar que eu nasci no Maranhão. Eu nasci no Maranhão, é o oposto, é o contrário. Minha família toda é de Teresina, eu nasci no Maranhão, só a família do meu pai. E aí minha mãe estava na casa da minha avó, lá em Timon. E aí eu quis nascer e não deu tempo, aí ficou na maternidade lá mesmo e nasci maranhense. Todo mundo acha que eu sou teresinense, mas é o contrário, mas é piauiense mesmo. Adoro ser do Piauí. Amo ser a única piauiense da minha casa. Vamos lá. Diferente. Não fale comigo porque você não é piauiense. Eu sou piauiense. Agora, Alda, eu te trouxe aqui, fiz esse convite, né, porque sempre eu gosto de te ouvir, né, em entrevistas, em palestras, nas tuas redes sociais, em conversa mesmo, sabe? Você tentar sempre... É muito observadora em tudo, no comportamento, nas falas, nas atitudes. E você, como presidenta do Instituto, como essa mulher que está nesses lugares também para desestruturar essas estruturas, e, na verdade, eu acho que criar outras estruturas, formar outras estruturas, você observa muito. E eu trouxe para você, para esse tema da solidão da mulher preta, que eu queria que você falasse sobre isso, porque acaba sendo um tabu. De verdade, muitas mulheres não querem falar sobre isso, porque é uma solidão, não só a falta do romantismo, do afeto romântico, mas também de várias outras questões. Então, quando eu te pergunto sobre essa solidão da mulher preta, em que aspectos isso acontece? É interessante que a gente, durante essa semana, parece que o tema ficou à tona, né? Porque a gente teve algumas discussões, né? Depoimento de algumas mulheres pretas, né? Do próprio grupo, falando sobre isso. Que essa solidão da mulher negra, por muito tempo, quando a gente falou, a solidão da mulher negra, ela foi associada a não ter um companheiro. As mulheres pretas, geralmente, ficam sós, são mãe de família, são chefes de família, então elas são muito sozinhas. Mas o que a gente estava fazendo era o resgate mesmo da nossa infância. Quando nós éramos crianças, mesmo com muitas meninas negras, a gente tinha um certo grupinho na escola, né, ou na comunidade que a gente se juntava. Só que esse grupinho não participava de algumas festas de aniversário de determinadas pessoas que tinham, vamos dizer assim, um poder aquisitivo maior. Então, a gente se juntava naquele grupo, só que a gente fazia de conta que não estava vendo aquela realidade. E isso era uma solidão, porque cada um depois ia para sua casa dormir pensando: por que eu não fui para aquele aniversário? Por que não me convidaram? Por que as crianças negras não foram convidadas? Só que a partir daí começa a nossa solidão, porque nossas mães não vão falar isso para a gente.
né, abertamente. Elas vão sentir a dor, mas elas não vão compartilhar isso com a gente. Ela deixa que a gente descubra isso só. E isso é uma solidão, né? Porque você começa a pensar, eu tenho que desbravar isso sozinha, eu tenho que descobrir por que eu não fui convidada para esse aniversário. Porque a solidão, ela não é uma escolha, ela é uma... se coloca você nesse lugar de exclusão. E aí já te leva para essa solidão. Exatamente. E a gente vai fazendo esse percurso, chega dentro da escola, né? Você vai fazer ensino fundamental, ensino médio. Aí você começa a se sentir só também porque você precisa tirar boas notas. Ser a melhor, para chamarem atenção, para chamar atenção, né? E esse chamar atenção, isso é isolado, né? É seu, é um comportamento seu. E você começa a fazer diversos percursos o tempo todo se sentindo só, né? E essa solidão, como a gente diz, não é a solidão desse afeto do companheiro ou da companheira estar ao seu lado, mas a solidão de você não poder dizer para alguém, eu quero ser isso, eu preciso de muita gente perto de mim me apoiando. A gente não tem isso com a gente. Isso é muito doloroso e traz um aspecto tipo assim, você é forte. Nossa, Alda, como você é forte. Você morava em bairro tal, você tinha tantos irmãos. Hoje você é uma pessoa assim, mas não se sabe o que a gente passou para se construir. E quando a gente se constrói, enquanto a mulher que diz assim, que se reconhece, né, no seu empoderamento enquanto mulher preta, a gente começa a ir a outros espaços e começa a olhar do lado. E cadê as outras mulheres pretas que também precisavam se empoderar como eu me empoderei? Aí é uma outra solidão, porque você está dentro do universo onde tem somente você, como diretora, como gestora, como professora, sabe? A única pessoa que vai ser entrevistada, às vezes eu já fui entrevistada em alguns programas onde só tinha eu de negra e a pessoa que estava do outro lado filmando. Todo mundo era branco, quer dizer, eu falando de negritude para, né, para um público, mas só eu era negra naquele espaço. Isso também é solidão, porque é tão bom quando a gente chega no espaço, que encontra outras meninas negras, mulheres negras, a gente se sente parte. Nossa, que bom, a gente abraça, a gente beija, a gente cumprimenta. Eu lembro de uma amiga falando que ela fez um doutorado fora e ela disse que toda pessoa negra que ela via dentro da universidade, ela falava, ela cumprimentava. E isso é que fortalecia ela, porque ela era muito só naquele espaço. Então, nós somos muito sós em diversos espaços. Né? E nossas mães, não por culpa delas, né? Pela própria criação também. É uma maneira que elas têm de proteger, né? É, de proteger, não dizer, olha, não vá porque você vai sofrer racismo. Assim eu eduquei minha filha, vá, mas eu também não fui aquela pessoa dizer assim, venha que eu estou aqui com você, né? E quando eu dizia isso, ela, mamãe, se eu sofrer racismo, eu não digo para a senhora, porque eu tenho medo da senhora chegar lá e destruir a escola, qualquer coisa assim. Mas aí é um sofrimento também dela. Porque muita coisa ela se omitiu a me dizer, porque achava que eu iria fazer ter algum tipo de reação, né? Por aquilo também que eu já sofri. Então, são muitas solidões. Não é a solidão da mulher. São solidões diversas. Ah, é o racismo estrutural, é o institucional, é o religioso, é o social econômico. É tudo isso, né? E essa solidão é tão forte para a gente que, por exemplo, algumas pessoas conseguem fazer terapia, mas para quem não consegue fazer terapia? Ainda você traz um ponto, antes de a gente pular para essa parte da terapia, porque vai muito para a saúde mental, não tem como não ir, de todas essas solidões. Porque, a princípio, como a sociedade ainda é muito machista, acha que a solidão da mulher preta é só a falta do seu parceiro ou de uma parceira. É só o romantismo. Que muitas delas também ficam só porque os homens abandonam. Isso é muito claro, isso acontece muito. De estar ali, começa com a companheira, depois engravidou, saiu. Eu vi agora a história de uma mulher que ela casou, teve filhos, e ele colocou ela para fora de casa, com as crianças e a sacola, para fora de casa. Essa mulher não tinha família, não teve um apoio. Não teve um apoio. E aí, abandonada. E aí, o que ela vai fazer para proteger os filhos? O que mais? Ela já pensa, o que mais na frente eu vou ser abandonada? O que mais vão me abandonar aqui? Porque um lar que eu tinha foi abandonada. E aí, você vai para os outros lugares. Mas, quando você traz também essa questão da educação,
da sua filha, que você já entendeu, e que bom que você entendeu e pôde fazer isso com a sua filha, que talvez sua mãe não conseguiu fazer com você, o que minha mãe não consegue ainda fazer comigo e outras mães, mas você vai entendendo, fazendo com que ela entenda que é preciso passar por isso também, mas você vai ter um apoio, que eu vou estar aqui para te apoiar. Né? Então, essa consciência ela é muito importante. Quando se pensa nessa solidão, que as mulheres buscam as estratégias de sair dessa solidão sem saber que está buscando uma estratégia, porque ela só quer viver, só quer ser feliz, só quer ter paz e fazer suas coisas, de que maneira a sociedade pode perceber para intervir ou fazer com que esse cenário se transforme ou seja diferente? A gente tem discutido muitas das questões mesmo sociais, né, que são a questão mesmo das igualdades. Igualdade no mercado de trabalho, né, a igualdade na saúde, na educação, tudo isso precisa mudar. Porque quanto mais você percebe essa desigualdade, né, você sente também essa desigualdade, você se afasta também de alguns lugares. Então, o papel do Estado brasileiro é trabalhar essa igualdade entre as pessoas. Quais são as pessoas que mais sofrem nesse problema geral de todas as violências? São as mulheres negras. Se acontece homicídio, né, são as mulheres negras que perdem seus filhos, etc, etc. Então, somos nós que estamos abaixo dessa pirâmide. Então, precisa mudar, pensar numa perspectiva do racismo, numa mudança de vida das pessoas, né, porque para as pessoas poderem viver bem. Né? Então, precisa mudar tudo isso. Tem um aspecto que é muito, muito importante para a gente, que a gente tem discutido muito, que é a questão da formação mesmo. Sim. Esse acesso à educação de qualidade, estar na academia, ter essa formação mesmo acadêmica, ela é muito importante para a gente crescer, para a gente estar de igual para igual nas disputas. Porque tem algo que ele mexe com a gente, que é a autonomia. A autonomia financeira. Se essa problemática que é estrutural, se a autonomia financeira da mulher não mudar, nós vamos continuar na solidão. Porque a gente não vai ter casa. A gente vai ser expulsa de casa mesmo pelo companheiro, ou pela mãe, ou pela madrasta, seja quem for. Então, a gente precisa ter autonomia financeira para se livrar do feminicídio, para se livrar de diversas violências. E quem consegue mudar todo esse aspecto é o Estado brasileiro. Sim. Precisa oportunizar essas mulheres a adentrar esse mercado de trabalho. A essas mulheres a terem educação de qualidade, a ter qualificação profissional e acadêmica. Esse é o papel do Estado. Por outro lado, a gente, como movimento social, né, se preocupa de trazer essas mulheres para falar do conhecimento dessas mulheres. Sim. Enquanto a sociedade exige um conhecimento acadêmico, a gente tem nossas experiências, que são as nossas vivências, que são muito importantes. Porque essas vivências ajudam outras mulheres. Quantas mulheres que falam para a gente, e quando falam, elas nos reforçam, né? Elas nos aliviam de muitas questões. Né? E assim, às vezes, quando a gente fala, parece algo... Já falei para muita gente. E eu fico olhando, observando o olhar das pessoas. Nossa, isso é mimimi. Dizer que as mulheres negras sofrem mais. Tem solidão, tem tudo isso. Tanto de espaço para elas, pois estão aparecendo em novelas e tudo mais, né? Agora só dão elas em todo lugar, só são elas que estão aí. Não observa essa reparação. Mas não observa essa reparação e não observa em que lugares nós estamos nesse país. Nós não estamos nos lugares que a gente quer estar, nem em parlamento, nem na governança, nenhum desses lugares. Alguém fala assim, mas isso não nos afeta. Afeta. Muito, afeta o olhar da população negra quando ela vai para a televisão e vê todo um secretariado, ou todo um ministério, ou todo um parlamento, todo branco. Isso nos afeta, sabe? E isso também nos adoece. Então, é preciso mudar essa estrutura desse Estado para que ele diga assim, o Estado brasileiro tem um compromisso com as mulheres desse país. E aí vamos destacar as mulheres, né? Que somos plurais. Somos mulheres pretas, mulheres com deficiência, mulheres LGBTs e etc. E são essas mulheres que têm carregado esse país e sofrido, né, com as diversas violências. Então, tem uma estrutura que se mantém, né, para se manter economicamente no poder. Enquanto isso, nós, mulheres pretas, estamos cada vez mais empobrecidas. E esse empobrecimento também se dá por conta dessa exclusão, dessa discriminação. Quando eu vejo uma apresentadora de TV, uma mulher negra, a gente já pensa assim, nossa, que legal, que bacana, como ela é inteligente. Mas como é dolorido ver a sua história. Poxa, eu tenho que, todas as vezes que ler a história de uma mulher preta,
tem que estar dor por trás de tudo isso, tem que ter amor, tem que ter afeto. Por que a história de uma mulher preta não pode ser contada com amor, com a vivência que ela teve, com afeto, com carinho? Não, ela é dor, ela é sofrimento, até chegar naquele espaço. E não é que ela queira se emocionar, não é que ela não queira falar sobre suas dores, porque foi o que atravessou a sua vida inteira. Então, é quase impossível também você falar da sua história, das suas vivências, e não se emocionar com certas... não é nem feridas, assim, acho que feridas mesmo, porque machucam tanto, que ainda não foram curadas. Então, quando uma mulher preta ela não tem acesso a uma psicóloga, por exemplo, como você estava falando da saúde mental, ela não teve acesso a cuidar da sua mente, do seu corpo, para você entendendo a cada processo de racismo e de feridas, você entender que aquilo ali passei, agora eu vou continuar e vou poder falar sobre isso sem me emocionar, porque eu estou conseguindo. Mas tem mulheres que não conseguiram passar por isso, não tiveram apoio emocional algum, e aí tá sempre mexendo, e toda vez que fala dessa história tá sempre chorando, se emocionando, porque ainda não conseguiu avançar no emocional. Talvez nas estruturas sim, nos trabalhos, conseguiu ter uma posição nos estudos, mas o emocional tá muito abalado, porque não conseguiu. Toda aquela sua vida não teve o apoio que deveria ter tido. E você, como presidenta do Instituto, e tem contato com muitas mulheres, diversas mulheres pretas de vários lugares, você deve ter ouvido muitos relatos assim, né? E como é que essas mulheres conseguem, quando elas relatam, como é que elas conseguem sair disso? Me conta um pouco sobre essa tua experiência com elas. Eu até antes de falar desse relato de como a gente tem conseguido, né? A gente se organiza muito em rede. Eu estava lembrando aqui de algo da minha vida que hoje é superado, né? Mas eu lembro que eu tinha 15, 16 anos e eu não tinha namorado. E todo mundo falava que tinha namorado. E eu comecei a me preocupar. Gente, o que acontece comigo? Que eu não namoro com ninguém. E aí eu, né, querendo desesperadamente ter um namorado, acho que eu tinha 17, 18 anos, eu tinha um namorado, que não era namorado. Ele era um homem preto que namorava com uma menina branca. E ele namorava com ela até tipo 9h30, né? E eu encontrava com ele entre 9h30 e 10 horas. Mas no outro dia eu falava para minhas amigas, eu tenho um namorado. E as pessoas pediam, me apresenta esse teu namorado. Não, gente, eu tenho um namorado, né? Mas, na realidade, não era um namoro, era uma forma também de usar o meu corpo, né? E, por muito tempo, eu ficava dizendo que tinha... Eu não tinha esse namoro, ele nem existia para mim, não. Era só algo para usar, né? Para você se sentir dentro da... Mas eu me sentia, assim, né? E depois, por muito tempo, eu disse, nossa, como isso... Depois me magoou muito, né? Foi dolorido. Por isso para entender. Para entender, né? E assim, eu fico dizendo, nossa, eu fico pensando que eu me acho uma mulher massa. Mas eu poderia ter sido uma mulher massa aos 20 anos. Se eu tivesse tido o que eu tenho hoje de apoio coletivo, de rede. Porque a gente começa a se organizar em rede, em coletivo. Isso é muito bom. O Ayabás começou assim, com muito choro, muita lágrima, né? Muitas pessoas já choraram. Sessão terapia, né? Sessão terapia, assim, de poder, sabe, da gente conseguir ajudar outras mulheres a enfrentar várias questões. Às vezes a gente não conseguia enfrentar os nossos, né? Mas a gente conseguia ajudar outras mulheres. Isso é muito importante. Então, tem uma palavrinha que se usa muito hoje, que é o bem viver, que é o autocuidado. Temos que pensar nesse autocuidado. A gente começava a discutir, falar, chorava, mas não descansava nisso. Hoje, eu, como militante do movimento negro, penso, nossa, a gente milita não sei quantos anos, eu tenho que descansar. Eu tenho que dizer não. Não, gente, hoje eu não vou. Eu não quero, eu quero ficar deitado, eu quero dormir, quero assistir filme. Quero ter esse direito de fazer isso, né? Mas assim, então a gente consegue, e isso é uma terapia pra gente. Então as terapias têm sido os coletivos, as redes, é contar com outras mulheres. A gente não consegue resolver sozinhas e também não consegue só em terapia com um profissional. É preciso ter outras mulheres como a gente, colada conosco, para dizer, vamos, né? Vivências. Vamos, eu também passei por isso, nós vamos conseguir. E a gente vai caminhando, né? Tem muita coisa que eu não conseguia nem falar da minha vida. Por exemplo, nesse caso desse namorado que eu não tinha, né? Eu não conseguia falar, porque eu tinha vergonha depois. Eu disse, meu Deus, como eu me deixei ser usada só para dizer para as outras amigas que eu tinha um namorado, que não era meu namorado, não era nada meu, né? Mas assim,
Mas eu superando isso foi com outras mulheres, né, que chegam para a gente. Tem uma coisa também que nos atravessa, que não adianta a gente dizer que, por mais que a gente esteja em vários outros lugares, que é a questão da nossa ancestralidade. Ela é muito forte para a gente. Quando eu penso nas minhas avós, o que minhas avós viveram, né, o que minha mãe viveu, o que minhas tias viveram, como foi que elas conseguiram superar tanta coisa? Porque eu tenho certeza que a mulher que eu sou hoje foi por conta delas. Sim. Muita certeza. Claro, não tem como, porque você sabe tudo que elas não conseguiram fazer. Sim. E você está fazendo hoje e honrando cada passo, cada conquista, cada vitória. Eu até cada não ou cada choro, você também, você está ali porque está junto. E tu sente isso, Alda? Eu sinto isso, é a minha terapia. Eu lembro que uma vez eu fui para uma palestra e eu não sei, que às vezes eu vou para alguns lugares, né? Isso é ancestral, né? E eu falo coisas que depois alguém fala, que legal. Ah, o que foi que eu falei? Você falou isso. Ah, falei, que legal, né? Aí ela falou assim, Alda, tem uma coisa, né? Uma amiga falou assim, tem uma coisa que eu nunca vou esquecer, que tu falou para ela nessa palestra. É que você lembra das mulheres que chegaram da África, né? Que foram trazidas da África. Gente, uma mulher ser estuprada, violentada, uma mulher jogar o seu filho ao mar, isso está dizendo para a gente que nós somos hoje, que a gente não precisa mais fazer isso, porque elas fizeram por nós. E isso é muito forte para a gente. Você, como mulher, jogar o seu filho ao mar para não ser escravizado, ela está dizendo para a gente, eu não quero que vocês sejam escravizadas, não. Quero que isso aconteça com vocês. Com vocês não serão mais escravizadas. Então, eu não tenho o direito de não falar, de não existir. Eu tenho o direito de existir e eu tenho o direito de falar. Porque essas mulheres fizeram muito. Hoje a gente não tem coragem de jogar um filho ao mar, de fazer isso, porque elas já fizeram por nós, né? Então, assim, aí eu falei isso, elas falou no momento que eu precisava ouvir, porque eu achava que eu não iria conseguir resolver algumas coisas. Eu pensei, e realmente eu fiquei pensando, nossa, como essas mulheres eram fortes. E como elas sofreram por nós. Por nós, para proteger. Não, a única maneira que eu tenho é essa, que eu não vou deixar ele passar por isso, que eu vou passar o que eu passei, o que a gente está passando. E que as próximas também. Eu penso muito na minha tataravó, na minha bisavó, porque aí elas foram fazendo coisas com as filhas que fizeram com elas e não foram legais. E isso vem até hoje com a minha mãe. A minha mãe, ela faz hoje coisas comigo que ela não queria, porque minha avó fez com ela. Então, assim, e o que você faz com sua filha, o que sua filha vai fazer com o filho, com a filha dela. Então, assim, é o que já vem acontecendo com a nossa ancestralidade. De dar sempre um passo, abrir sempre um caminho para que futuramente seja diferente. Hoje, pouco agora, a gente não tem a democracia no nosso país. Fez só 40 anos, pouco tempo. A democracia, a gente nem entende ainda direito o que é democracia. E aí, dentro disso, a gente quer falar sobre racismo, que as pessoas estão no discurso ainda meio por cima, porque sabe que é importante a representatividade, que o racismo é crime, mas na prática essa coisa não vai acontecendo. Ela não acontece, porque não é no dia a dia. É para ser no dia a dia, mas não acontece, Alda. Sabe? Então, assim, as pessoas pretas que buscam conhecimento nos livros, nos artigos, nas leituras, ouvindo, na escuta, presenciando, vai mudando isso no dia a dia. Mas só que a gente não vive num país não racista, a gente vive num país racista. E são esses racistas que devem observar, porque eles que fizeram tudo isso. Não foi a gente não fez nada. Jamais. Então, se eles... Poxa, vamos reparar bem que é a nossa história, vamos mudar isso. E aí, quando você fala dessa saúde mental, eu me lembrei de uma coisa, que muitas mulheres que ainda fazem terapia, mulheres pretas que podem fazer terapia, que têm condição, ainda não é uma terapia adequada, porque parece que eles não estão preparados para lidar com as histórias das pessoas pretas. E não estão mesmo. Porque a medicina, a ciência é uma coisa, mas quando você vai para a vivência, para você relatar um caso de que, olha, eu tô sofrendo racismo no meu trabalho porque eles me veem como uma pessoa que tem que estar servindo. Aí o terapeuta vai dizer assim, não, mas você não está servindo, você sabe que você está ali. Não, ele não vai entender nunca o que eu estou sentindo, o que eu estou passando. Então, ainda tem isso também, né, da preparação
desses profissionais para lidar com essas pessoas. Porque pode ser que a maioria não tenha condição financeira, mas o racismo mata. Com certeza, né? E a gente tem visto alguns profissionais que até dizem assim, olha, eu não tenho condição de ouvi-la, vou indicar uma outra profissional negra. Quer dizer que eu só posso falar com a terapeuta negra? A pessoa que é branca não vai entender, não procura entender, não, sabe? Eu não consigo entender, vou te transferir para outra pessoa. Uma coisa aconteceu comigo bem legal, porque dentre todas as coisas ruins, né, a gente também percebe alguns avanços. Eu fui a um hospital, passei mal, enfim. Quando eu cheguei, tinha um médico branco, jovem, né? E ele me atendeu e falou assim, olha, professora Alda, que depois descobri que ele foi meu aluno, que ele disse, olha, professora Alda, você está com uma dor aqui no peito, você vai ficar aqui, sextou para você, você não vai sair para lugar nenhum, vai ficar observação, porque você é uma mulher preta. E você sabe que a mulher preta, ela tem hipertensão, né? E foi falando várias coisas sobre saúde da mulher negra. Meu Deus. Eu disse, nossa, eu disse para ele, o que você me falou até me deixou, passou a dor. Porque eu vi uma pessoa branca tão difícil. E depois, né, ele foi embora e deixou um recado para mim, dizendo que ele tinha, para uma outra pessoa, dizendo que ele tinha sido meu aluno. Depois foi que eu fui saber que ele tinha sido meu aluno. Eu acho que na hora ele não quis, não sei, né? Você foi uma excelente professora. E eu fiquei muito assim, nossa, que legal. Primeiro eu fiquei super feliz em saber que ele veio com outro discurso, né? E depois de outros dias eu fui saber que ele tinha sido meu aluno. Nossa, que maravilha saber disso, né? Que ele foi meu aluno. Mas eu fiquei impressionada com o diálogo dele. E como, assim, muda. Você chega... eu acho que eu vou morrer, eu tô com falta de ar, e ele alivia. Uma pessoa que entende. Eu entendo, né? E você vai ter que fazer isso. Não, eu quero ir embora. Não, você vai fazer vários exames, porque você é uma mulher negra e isso pode ser o início disso, daquilo, porque você tem tendência, né? Por a questão de ser mulher preta. Nossa. Pela primeira vez na vida. Eu não passei por isso, não. Sempre são bem distantes. Não, achei muito legal isso, né? E acho que são essas também, essas contribuições. Sim. Outro dia eu vi um rapaz falando que o filho dele, eu falei num programa de TV, nesse dia eu também estava muito inspirada, e o filho dele disse, olha, pai, agora eu entendi o que é racismo, que a minha professora falou e não consegui entender, mas agora eu estou entendendo, né? Então, às vezes, você precisa ter esse olhar de fato para falar. Porque a gente tem um olhar para falar para pessoas brancas e não brancas. Sim. Então, por que um profissional branco não pode ter um olhar para falar com uma pessoa negra? Então, para eu fazer terapia, eu vou ter que escolher uma pessoa negra? Não, eu vou fazer terapia. É um profissional que vai ter corpo, de uma mente. Você vai cuidar da existência exatamente. De uma pessoa, né? Até isso se resume numa solidão, né? É a preocupação em cuidar das pessoas, é cuidar de gente, de cuidar mesmo, de olhar e ver essa realidade. Quando a gente gravou um podcast sobre o lugar da mulher preta onde ela quiser, e a gente fala sobre... você que faz essa pergunta, mas tem que observar a realidade social. Você tem que observar a realidade dessas mulheres, né? Homem também passam por isso, assim. Mas você traz para tudo. Então, se você está numa carreira, num segmento que você vai lidar com gente, que a maioria das pessoas brasileiras é o quê? Pretas. A maioria dos piauienses, pretos e pretas. Então, não faz muito sentido você se distanciar das pessoas, né? Para conhecer, para saber e tratar com carinho, com afeto, com empatia, como o seu ex-aluno e professor e médico, né, fez. E que bom. E ele está transformando a vida de outras mulheres também. Com certeza. Que chegam lá, que olham assim, nossa, eu estou sendo acolhida. Isso daqui já foi uma dose de medicação. Antes, você falou sobre o Estado que tem que cuidar, que tem que observar para mudar essa realidade. Mas é muito difícil o Estado mudar isso, sendo que não tem mulheres, não tem homens, não tem pessoas pretas lá dentro, lá no meio, para mudar essa realidade, né, Alda? E assim, a gente fala nisso, dessa representatividade, mas tem as representatividades, como são essa representatividade. Por exemplo, eu fui 4 anos coordenadora de política para as mulheres no governo do estado do Piauí, né? Era uma coordenadoria com status de secretaria. E eu passei 4 anos com muitas dores. Inclusive, quando eu saí, eu tive um adoecimento mental,
né? Eu adoeci muito, eu preferi ficar em casa. Eu pedi, eu não quero fazer nada, gente. Por favor, não me convidem para nenhum cargo no governo do estado. Porque foi muito dolorido, muito sofrimento. Foi agressivo a sua permanência? Foi agressivo, foi violento. Eu tive que superar 4 anos de muitas dores. Aquela coisa de chegar, que eu sou bonita demais. Sempre gostei de ser muito linda, de me vestir. Bem... E eu chego chegando. E você chegar muitas vezes em algumas cerimônias, nem incomodar. E a pessoa dizer que não me viu. E alguém chega lá e diz, olha, a secretária da mulher está aqui. Por que você não chamou? Porque eu não vi. Você não vê uma mulher preta, de amarelo, com turbante amarelo, sabe? De vermelho, de verde, de várias cores. E você não viu aquela pessoa no meio. E você não chamou para compor a mesa porque você não viu. Você queria te deixar invisível, né? E outras vezes era ruim eu ter que ver as meninas que trabalhavam comigo correr até o cerimonial e dizer imediatamente: a secretária da mulher está aqui, para que eu não sofresse. Ou chegar em alguns ambientes e em prefeituras, e se eu fosse com alguém de pele mais clara, o prefeito se dirigia à pessoa e não se dirigia a mim. E falar, ela é que é a secretária, não sou eu. Então, eram muitas dores. Fora, né, que a gente sabe que você chegar e se impor e dizer, eu sou a secretária, né? A gente quer dialogar sobre isso. Isso é muito complicado, porque as pessoas não veem você como aquela representatividade. E também vê como uma afronta se você chegar e falar. Eu ficava tão chateada, o que mais me magoava, dentre milhões de coisas que me magoavam, era chegar nesse espaço. A representatividade é importante, mas chegar no espaço e alguém dizer, chegou a Débora, secretária de Educação, chegou a Maria, secretária de Planejamento, o João, da Saúde, chegou a Alda, secretária da Mulher, guerreira, trabalhadora, batalhadora. Por que eu tinha que receber esses adjetivos? Para dizer que para eu chegar naquele espaço, eu tive que batalhar, que lutar, que guerrear, sofrer. Porque aquele lugar não era para você. Porque aquele lugar não era meu. Eu tive que matar 500 pessoas para poder chegar naquele espaço. Então, era agregado de tantas coisas que eu não queria. Eu era a secretária da mulher. E pronto. Queria ser apresentada como todas as pessoas foram apresentadas. Sim. Eu não precisava de mais adjetivos. Então, foram 4 anos de muitas dores. Né, por coisas que as pessoas não percebem que fazem com você. Elas nunca percebem que são racistas. Não, mas eu não percebi que eu fiz isso com você. Não, foi sem querer. Não era isso que eu queria dizer. Nunca querendo, né? Por outro lado, né, eu recebi muitas coisas boas também. Porque quando eu chegava em alguns lugares que tinham pessoas pretas, eu tirava muitas fotos. Eu quase não conseguia sair. E eu perguntava, para que essas fotos? Por quê? Alguém falava, porque você é bonita. Algumas falavam de maneira debochada, porque você se veste assim diferente, como se eu fosse exótica. Ai, gente, mas algumas também diziam assim, porque eu tenho uma filha negra. E eu quero mostrar para ela que ela também pode ser secretária. Que ela pode um dia ser uma pessoa importante. Então, isso para mim era gratificante, né? Esqueci algumas dores, mas é muito dolorido. Não só eu passei por isso. Lembro muito da Sônia Terra, o que ela sofreu, o encontro mulher preta de várias vezes. E é isso mesmo, a gente chega e fala, a gente não pede. Eu tive acusações de que eu bati em mesa, nunca nem... Para a pessoa dizer que eu estava sendo arrogante, né? Assim, então você vai colocando algumas coisas sobre você, as pessoas vão colocando, e tinha dia mesmo que eu acreditava. Eu não sou a pessoa indicada para estar nesse espaço. Eu acreditava sobre isso. Tinha dia que eu voltava para minha casa acreditando, gente, eu sou incapaz. Eu não tenho capacidade intelectual. Por que eu estou nesse espaço? E eu conversava com algumas pessoas, amanhã eu vou pedir minha exoneração. Isso era cotidianamente. Eu pensava... Nossa, todo dia até que eu consegui... Aí você fala de representatividade no governo, em algum lugar. A representatividade tem que ser agregada de outras questões. Dos valores. Né? De valores. Você vai estar aqui como secretária da Educação e não como secretária da Mulher ou da Igualdade Racial. Por que eu só posso ser da Igualdade Racial? Por que eu só posso ser da Mulher? A minha capacidade é para ser secretária de qualquer outro nível. E por que você só pode representar questões... sociais marcantes, exatamente, que vão trazer mais dores e dores.
Então, estar nesse espaço me trouxe mais dores porque eu vivi 4 anos, para além do racismo, observando e presenciando várias formas de feminicídio, várias formas de violência e ouvindo vários depoimentos que eu não conseguia ter solução. Porque algumas pessoas acreditavam que o fato de ser a secretária e ser uma mulher preta e ter passado por várias violências, sim, eu sabia o caminho como resolver e eu não tinha esse caminho. E também isso é muito dolorido. Aquilo também que eu digo da representatividade também é importante. Algumas pessoas, Alda, você está nesse espaço, é tão legal ouvir uma mulher preta como, né, secretária da mulher, sim, é um espaço de poder. Né? E eu conversava isso uma vez com uma amiga, né, que faleceu, a Luísa Bairro, que é uma intelectual, que foi a primeira mulher preta que eu ouvi falar sobre racismo institucional no Brasil, e ela né, passou a ser ministra de Igualdade Racial. Sim. E ela dizia isso para mim: cuidado com esse adoecimento. Eu estou muito preocupada com você. Ainda dá tempo de recuar. Cuidado. Eu agora sou ministra e sei o quanto isso é dolorido, o quanto a gente é desrespeitada. A nossa voz não vale. A nossa voz não vale. É preciso ter várias pessoas o tempo todo conosco, validando a nossa fala. E várias vezes eu fui validada por vozes de mulheres brancas, que tiveram que dizer: a Alda tem razão, para ser ouvida. Então, é um espaço de poder que a gente quer, mas também tem que se preparar psicologicamente, sabe? Ter um ambiente de afeto, ter uma rede mesmo, sabe? Isso que a Nayara traz desse racismo estrutural, ele atravessa todas as estruturas de governo e a gente tem que ter esse cuidado com a nossa saúde. Eu quero que todas as mulheres pretas assumam vários cargos de poder. Eu quero que todas as mulheres pretas estejam na política. Mas quem vai amparar essas mulheres da política? Que não seja com dor, não seja com sofrimento. Com sofrimento. Tantas mulheres pretas que desistem, tantas mulheres pretas que estão lá nesse espaço, né, político, que são ameaçadas. E quem está por trás dela, quem que está ao lado, colado com elas. Eu acho que a nossa luta ela é intensa, ela é grande. Eu quero motivar. Quando eu conheço uma menina preta que está no ambiente, eu digo: qual o seu nome? Ela diz: Júlia. Você é a futura prefeita dessa cidade? Ela: não, sim, pense assim. Pense em mudar a sociedade. A gente tem que motivar, mesmo com muitas dores, a gente precisa motivar. Isso é que é a representatividade. A representatividade não é dizer: hoje, Alda Regina é secretária disso porque ela lutou muito. Não, porque lá é o meu lugar, lá é o meu espaço. Essa é a representatividade que a gente quer. Mas o racismo estrutural ele é tão forte que ele passa, né? Como diz algumas pessoas, eu nem percebi que eu fiz isso, e que eu tive essa atitude. Mas a gente sabe nos olhares, na forma como se conduz, no tratamento que se dá a uma mulher branca para uma mulher preta. A gente, às vezes, quer chorar, a gente vai no banheiro, se ergue e volta. E isso é dolorido, porque eu não tenho que ir no banheiro me erguer, não. Eu não preciso disso, não, porque as mulheres brancas não precisam. Eu ouvi de uma amiga da minha filha, que ela é branca, e ela disse: eu sei do privilégio que eu tenho. Eu sei que é diferente quando eu saio com a Lara e vou em algum ambiente. Como é o tratamento? E, às vezes, o garçom coloca a conta na minha mão e é a Lara que vai fazer o pagamento. E eu passo... Porque ela sabe desse privilégio. Então, a sociedade brasileira, as pessoas não negras, precisam entender que existe também esse privilégio. É uma forma da gente ir quebrando essas estruturas. É difícil, muito. Mas não é impossível, se quebrando aos poucos. Porque eu sonho, eu tenho um sonho dos meus netos, dos meus bisnetos, sabe? Viverem melhor do que eu. Não chorarem, sabe? Terem cabeça erguida, de dizer... eu agora luto aqui, eu estou aqui, mas os outros que vieram de mim lutaram por mim, e eu estou aqui para ser deputado, para ser juiz, para ser governador, governadora desse estado do Piauí, que é um sonho da gente, né? Mas isso que a gente sonha, a gente... não é utopia. Para mim, não tem que ser utopia, tem que ser sonho de verdade mesmo, sabe? E nessas dores, Alda, que você relata... ela também traz depois uma força. Ela se transforma numa força. Com certeza. Ela se transforma numa potência que, de alguma forma, você vai crescer.
De alguma Sim. forma você olha para isso, eu precisei passar por isso, mas o ideal é que não precisasse passar Com certeza. por essas dores para conseguir chegar em algum lugar, chegar ou conseguir avançar. É muito forte e quando você está nesse lugar de poder e você precisa estar porque você vê que muitas pessoas precisam de você ali, meio que você coloca na balança. O que é que vale a pena? A minha saúde, o meu bem-estar, meu bem viver, ou tá aqui lutando, morrendo, me acabando, sem ter apoio algum para uma geração que espera que eu faça alguma coisa. E eu acho que e isso vai te dando essa força diária para fazer e chorar e voltar, mas faz chorando, mas faz com dor, mas faz. E isso é tão absurdo, chega a ser tão absurdo que as pessoas, eu digo os racistas mesmo, porque não assumem que são, não observam e pensam que isso é bobagem. Ninguém está percebendo isso, não. Sabe? Não entende que você está ali, que você está num lugar, você está abrindo para outras pessoas. Porque quando você cansar, quando você escolher outro lugar, aquela porta, aquele caminho, aquele espaço já vai ser de uma outra mulher preta que vai assumir. E a ideia é que seja essa. E essa ideia meio que vai se perdendo, porque o sistema faz questão de segurar, de trancar as portas para não deixar abrir. E aí eu pergunto, cadê a democracia? Existe mesmo? Não tem. Não adianta. Assim, pode falar que existe, a gente está lutando mesmo. Pode ser que Democracia alguns... é igualdade, né? Se não tem igualdade, não tem democracia. Pode ser que alguns lugares, alguns espaços pequenininhos, micro ainda, pode ser que aconteça, que tenha. Ótimo, a gente sabe que tem. Mas no macro mesmo não tem, que é o que são os lugares que decidem essa mudança, que decidem esse cenário, essa mudança de cenário, que decide que realmente um crime de racismo, ele é inafiançável. Vai pagar mesmo o crime. Então, assim... e essa solidão, ela te dá muitas possibilidades de você falar sobre isso, né? Agora, você já sofreu muito quando você para, assim, você já viveu essa solidão mesmo, assim, que você, poxa, eu consegui, eu saí disso. E hoje eu escuto as minhas irmãs e troco muito com elas, porque eu aprendi de toda essa solidão e hoje essa Alda abraça a Alda que inventou um namorado, ou a Alda que estava entendendo ainda a sua presença, a sua permanência. Assim, eu queria que você falasse sobre isso, de você mesmo, assim, como se essa solidão existiu na tua vida e se te transformou e foi muito forte. Como foi que você lidou? Eu acho que a gente tem várias solidões, né? Como são várias solidões, a gente não vai superar. A gente não supera, a gente passa por alguns processos de solidões, e a gente vai eliminando, mas sempre tem aparecido outras solidões. Porque a gente é um caminhar, né? A gente está caminhando o tempo todo. E nesse caminhar, a gente encontra pessoas, a gente às vezes toma dor dessas pessoas, né? Que é o que a mulher preta sempre faz, ela quer cuidar de si, de uma comunidade toda. E isso acaba também numa solidão para ela, traz uma solidão, porque às vezes ela não consegue resolver os seus, né? E quer resolver de outras pessoas. Então, não há dizer assim, olha, hoje eu superei isso aqui. Não há como a gente superar. Não há como a gente superar porque a gente abre o nosso WhatsApp todos os dias, vai nas redes sociais todos os dias, recebe ligações todos os dias de pessoas pedindo ajuda para você, seja aconselhamento, seja financeira. Então, não tem como você não estar só. Há momento que você está muito só, porque você não sabe a quem recorrer mais, né? E aí você também tem filhos, tem sobrinhos, tem amigos e tem amigas que trazem essas dores para você. Então, haverá sempre essa solidão, né? Porque a solidão da mulher negra, ela é coletiva. Se o meu coletivo não está bem, a gente não vai conseguir estar bem. A gente vai continuar sozinhas, né? E esse nossa forma de ser coletiva o tempo todo, né? Traz isso para a gente, porque assim, quando eu discuto muito com as mulheres negras, eu acho muito massa, eu me sinto fortalecida, porque eu fico imaginando, nossa, como a gente não é sozinha, como as nossas dores nunca é só. E mesmo que você não precisa participar de coletivo, de organizações, mas você sabe, porque você tem um grupo de pessoas que estão ali com você, que traz essas dores, né? É lógico que eu já superei muitas questões, tipo falar desses 4 anos. Eu não falava, eu só chorava.
Dá um bloqueio, né? Eu não falava, eu não conseguia falar sobre isso. E hoje eu consigo falar tranquilamente sobre isso. Falar desses momentos com esses supostos namorados, eu não conseguia falar. Hoje eu consigo falar sobre isso. Então, é uma forma de quebrando também essas solidões. E as pessoas, muitas pessoas me ajudaram. Muitas mulheres pretas me ajudaram com colo, com afeto, com carinho. Eu estou aqui, Alda, vamos seguir. Né? Levanta, vamos seguir. Muitas me ajudaram, mas também muitas mulheres não me ajudaram quando eu precisei, né? Não me ajudaram porque... E também tem essa coisa de dizer, Alda, você, tão empoderada, pra cima, não, você não pode, você não pode chorar, você não pode cair. A gente pode cair, a gente vai cair. A gente não tem direito a isso. E eu ouvi de muitas mulheres, você não pode cair. Você tem que resistir. Você é forte. Você é isso. Gente, eu não sou. Eu não posso ser fraca. Não pode. E isso é também uma forma também de solidão. É de você nunca poder dizer, gente, eu tô mal. Eu preciso de vocês aqui. Ou de um remédio, ou de uma solução. Isso é muito só da gente. E muitas vezes eu passei e passo. De tá mal, não, mas eu não posso, eu vou ter que me levantar, eu vou ter que... Não posso nem sofrer, não posso sofrer, não posso chorar, porque é uma fraqueza que eu vou demonstrar para as pessoas. E isso é muito de nós, mulheres, né? E de todas as mulheres. E nós, quando somos mulheres pretas, a gente carrega muito isso, de mostrar uma fortaleza que nem existe na gente, mas temos que mostrar para as pessoas isso. Mas, assim, tem muitas coisas legais que já aconteceram na minha vida, assim. De muitas mulheres, de muitos homens, da minha família, da minha filha, de muita gente que me ajudou a dizer, bora, é assim mesmo. E tem dia que dá vontade de sorrir de tanta coisa que eu já passei. Sabe? Eu fico sorrindo. Eu acho que tem uma coisa mesmo que são as experiências de vida. Eu ouvi de uma amiga, né? E que também passou isso por mim. Ela disse, olha, Alda, eu recebi uma proposta de emprego para ganhar 4 vezes a mais do que eu ganho. E era um salário muito alto. Mas eu recusei. Eu fiquei, nossa... E os nossos passeios, nossas viagens, nossos patrocínios para nossas festas vão acabar. Ela disse, não, eu só quero saúde para mim. Exatamente. E eu sei que esse lugar que eu vou vai piorar a minha saúde. Não tem dinheiro que não tem dinheiro. Pague. E foi isso que eu disse, gente, eu não quero assumir isso nem aquilo. Quero ficar aqui no meu cantinho. Ah, mas tu vai ganhar menos? Sim. Mas eu vou estar feliz, vou estar bem. Mas eu vou estar bem, né? Vou estar melhor com isso. Então, não quero isso para mim. Ai, para encerrar, estamos encerrando. Que a solidão esteja longe da gente. Sim, lógico. Bem longe. E que as flores, as boas energias estejam do nosso lado, estejam com a gente. Isso aqui é um pequeno presente da Presença Preta para você. Ai, e deixa eu dizer, ela tem a cor, né, lilás, que é a cor de Nanã, né? Que também Nanã, é um dos meus orixás. Pois obrigada. Receba, Nanã. Nanã me presenteando. Que lindo. E você é maravilhosa. Obrigada. Eu fico muito feliz por estar aqui, por ter tido um tempinho, conseguido um tempo na tua agenda, no teu dia, para conversar com a gente, para falar. Você que, como eu disse no começo, você é sempre muito assertiva, muito observadora e muito precisa nas suas palavras. E é muito bom te ouvir. A tua presença ela é muito, muito massa, Alda. Muito massa mesmo. Do carnaval às instituições, à gravação aqui de um programa, você está sempre muito presente. Muito obrigada. Obrigada. Sempre é bom estar com outras mulheres pretas falando sobre nós. Muito obrigada mesmo. Um brinde na nossa caneca. E a caneca é sua também, leve. Presença Preta, para você tomar seu café, água, que cajuína, o que for. É isso, Alda. Muito obrigada. Quero agradecer também a você que esteve com a gente desde o comecinho, acompanhando esse assunto muito delicado, mas que necessário ser falado, ser pensado.
E eu agradeço muito a vocês, a produção, a todo mundo que está fazendo esse videocast Presença Preta acontecer, que é um projeto, né, aprovado da Lei Paulo Gustavo, do Ministério da Cultura, Governo Federal, com apoio da Secretaria de Estado da Cultura, Secult, e Governo do Estado do Piauí. Muito obrigada, abraço forte, agradecer às minhas ancestrais, os deuses e as deusas que deram essa oportunidade para a gente estar aqui falando sobre assuntos importantes para a nossa sociedade continuar viva, sem racismo. Beijo, abraço forte e até mais.